Boa noite! Vamos chegando! Hoje é noite de live, esperando aqui a galera entrar. Chama a galera! Olá, sejam bem-vindos! Sexo começa na sua mente. Vamos chegando, minha gente, esperando aqui o Instagram avisar todo mundo que a nossa live tá começando. Deixa eu colocar aqui o comentário. Boa noite, galera! Sejam muito bem-vindos. Eliane, Guimo, Dias aqui mais, Mônica, Jussi, Clebson, sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, incrível. Vamos falar sobre o sexo começar na sua mente. E enquanto a gente aguarda a galera chegar aqui, o Instagram avisar que o pessoal tá chegando, conta aqui pra mim de que cidade você está falando. De onde você fala? Escreve aqui pra mim nos comentários. Enquanto a gente espera a galera entrar pra gente falar desse assunto tão importante sobre como nós construímos o desejo sexual na nossa mente. Então escreve aqui pra mim, de onde você tá ouvindo essa live? Qual é a sua cidade? De onde você está falando? Enquanto a gente termina de ouvir essa música gostosa aqui. Vamos lá, galera vem entrando, enquanto o Insta tá mandando pra galera aí. Coloca aí pra mim de onde você tá falando e nós vamos começar o assunto falando de como o sexo se constrói na nossa vida, tanto da mulher quanto do homem. A construção de desejo, ela é sempre muito mais mental do que fisiológica, e eu tenho certeza que você nunca parou pra pensar nisso. Então é muito importante que a gente consiga entender de que forma a gente vai construir esse desejo no nosso dia a dia e lidar também com as dificuldades, né? Quando nós não temos muita libido, né, nos desejos, toda vez que a gente pensa, poxa, eu tenho baixa de libido, não tenho desejo, não tô conseguindo ter uma relação satisfatória, não tô conseguindo ter orgasmos, a primeira coisa que passa pela nossa cabeça é que a gente tem um problema fisiológico, e nem sempre é só um problema fisiológico. É óbvio que a gente tem que olhar para a nossa questão hormonal, para a nossa questão e também emocional, né? Mas mais do que a fisiológica, tem a questão psíquica, porque a construção do sexo, ela se dá primordialmente dentro do nosso cérebro, aqui na nossa cabeça. Então não adianta você estar com a saúde perfeita e não estar com o seu íntimo, com a tua psique, com a tua questão mental relacionada ao sexo, com ruídos, com aprendizados negativos, aprendizados ruins ao longo da vida. E isso vai fazendo com que a gente perca o interesse também. Então, pontos importantes para você entender que você precisa construir um desejo, ele é um processo, algo que a gente aprende. Então, por mais que o sexo pareça algo nato, algo instintivo, para conexão, como nós humanos fazemos, porque nós não transamos só para se reproduzir. A nossa relação, ela é muito mais para nos conectar e para nos dar prazer, satisfação, qualidade de vida, do que somente para reproduzir. A maioria não reproduz, quando reproduz é no máximo 1, 2, e aí aquelas que estão fora da curva, que vão ter aí mais de um monte de filho. Mas no mais, por que então fazemos sexo? Fazemos sexo para nos conectar, para nos conectarmos com o nosso parceiro, para sentir prazer, para nos impulsionar para a vida, porque faz a gente se sentir feliz, magnético, faz a gente se sentir atraente para a vida, para o financeiro. Todo mundo pensa, quando a gente está falando de sexualidade, somente no prazer, mas
a sexualidade, ela interfere também em questões financeiras e na tua relação como um todo com o mundo, né? Então é preciso sim, gente, buscar ajuda médica, dosar os seus hormônios, né? Tá tendo dificuldade de ter relação, tá tendo dificuldade de encontrar desejo para sexualidade, é importante você ir ao médico para fazer a dosagem dos seus hormônios. Principalmente mulheres que estão no climatério, perto da menopausa ou estão passando por processo de menopausa, é óbvio que a gente vai ter ali uma diminuição de libido pela alteração hormonal. Porém, nos momentos atuais, devido à nossa dieta, baixo exercício físico, baixa qualidade do sono, a gente tem tido problemas hormonais antes até do climatério. Então é muito comum que mulheres aí jovens estejam com baixas de hormônios que podem estar afetando sim o seu desejo, afetando sim a sua fisiologia, para que você não consiga ter o desejo tão satisfatório que você precisa ter para encontrar esse momento de prazer na relação, né? Porém, uma média de 90% das mulheres que buscam ajuda psicoterápica porque não conseguem construir um desejo de qualidade, que não conseguem ter orgasmos, por incrível que pareça, ainda nos tempos atuais, com informação, com todo tipo de informação e de produtos e de coisas falando sobre sexualidade, ainda é um tabu. Por mais que possa parecer incrível, ainda é um tabu. Muitas mulheres não falam disso. Principalmente quando você se vê numa roda de amigas, onde todas as suas amigas têm orgasmos, elas têm desejo, elas saem, elas namoram, elas têm uma ótima relação com o marido, e você fica naquela sensação de que por que só comigo é diferente? Por que só comigo eu não tenho isso? Acho que eu nunca tive um orgasmo. Então é muito comum mulheres que chegam no consultório que têm 40, 50 anos, 70 anos, que nunca tiveram e nunca experimentaram um orgasmo na vida. Elas conviveram com o sexo sendo algo mecânico, uma obrigação, algo que era ruim, que elas tinham só que servir e que nunca era bom o suficiente para elas. E aí você se pergunta o quê? Por quê? Se ela tem uma fisiologia funcionando bem. Então muitas mulheres que me procuram estão com a sua fisiologia funcionando perfeitamente. Os hormônios estão ok, tem uma ótima prática de atividade física, elas têm ali uma condição de vida boa, porém elas não conseguem desenvolver desejo e libido na intensidade para produzir o orgasmo. Então, a gente começa a olhar para a parte psíquica. Por quê? Porque tudo começa na sua mente, né? A construção de desejo está lá, os conteúdos estão lá. Perceba que quando você pensa em sexo, que você com seu parceiro ou parceira lembram de momentos gostosos, prazerosos, lembram do começo dessa relação, é natural que o seu corpo comece a ter uma resposta fisiológica ao pensar. Então, muitas das vezes não é o contrário, na verdade nenhuma das vezes é o contrário. Você pensa, ativa o teu cérebro, busca informações gostosas sobre algo relacionado ao sexo e começa o seu corpo a ver uma construção. No homem, a mesma coisa. Ele olha para uma mulher bonita, ele olha para a mulher dele, que ela tá sensual, ele estimula o cérebro, que joga uma resposta para o corpo e ele tem uma ereção. E ali, ele tem ali o momento onde ele se percebe excitado, pronto para uma relação. E a mulher, a mesma coisa. Começa a sentir um acúmulo de sangue, as coisas começam a lubrificar, e aí as coisas começam a fluir. Então, onde começa a construção de desejo? Na sua mente. Então, se a sua fisiologia tá ok e você não está conseguindo ter desejo, vontade, ter prazer e conforto nessa relação que pode te levar ao orgasmo, então a gente está olhando para questões psíquicas, para questões da mente. Então, o que você aprendeu, né? O que você escutou? Quais foram as suas vivências ao longo da vida que trouxeram uma informação para tua mente de que sexo é uma coisa que não é legal?
Talvez muitas das vezes as nossas experiências, principalmente no começo da nossa vida sexual, porque é um tabu, gente. Por mais que algumas pessoas falem abertamente, ninguém senta com uma menina adolescente para educá-la sobre a sexualidade. Já com o menino a coisa flui de forma mais comum, né? É normal que ele vá pro banheiro, que ele comece a descascar ali os negócios, a banana. Então, desde muito cedo, esse menino já é estimulado a se conhecer. Não é nem a olhar para fora, mas a se conhecer. Então, esse menino é ensinado. E para nós, mulheres? Quando foi que alguém sentou com você e falou, olha, você vai estimular aqui, porque aqui você vai ter prazer, aqui você vai chegar ao orgasmo, você tem direito a ter um orgasmo? Quando é que isso foi ensinado para nós mulheres? Conte para mim. Coloca aqui se você foi ensinado, foi ensinada, mulher, como é que você construiu o seu desejo. E aí nós vamos para nossas primeiras relações. Munido apenas de desejo, aquele negócio que arde dentro da gente quando a gente pensa, quando a gente beija e que a coisa vai ficando quente e você vai lá e transa. E aí parece que aquela mágica, ela desaparece. Porque é bom, mas não é tão bom como a gente imaginava que fosse, como todo mundo fala, né? Esse ápice, esse orgasmo, ele não vem logo nas primeiras relações. Pode acontecer, mas não é uma coisa rotineira. E aí, ali reforça que é algo primeiro doloroso, depois você vai começando a ter uma melhora, e aí você não consegue entender como você constrói o seu prazer. E ali vai reforçando um aprendizado no seu cérebro, dentro da tua mente, que sexo nem é uma coisa tão legal assim. Aí você vê o seu parceiro sendo feliz, terminando sempre, sendo feliz sempre, e você acabou e fala, ué, e aí, né? É só isso ou tem mais? Cadê esse boom pra mim também? Ele não acontece aqui? Pois é, porque você simplesmente não conhece o seu corpo. E aí, principalmente no começo dessas primeiras relações, provavelmente você está se relacionando com alguém que também é tão inexperiente quanto você, e essa pessoa também não entende que você precisa de estímulos diferentes, porque ele entende do órgão masculino, não do feminino. Já você deveria se conhecer para ensiná-lo e dizer, olha, aqui você vai mexer, aqui que você vai, né, tocar, é aqui que você vai chupitar. Mas não, a gente não se conhece. Então a importância da gente saber como a gente constrói o desejo no nosso próprio corpo. Nós não fomos educados, nós mulheres. E aí, dentro desse processo do início das nossas relações, a gente começa a encontrar o quê? Os desconfortos. Porque às vezes você vai para a relação, você não está pronta para ela, então você está sem lubrificação, a relação ela é dolorosa, às vezes existem fissuras que acontecem e machucam, e tudo isso vai o quê? Reforçando um aprendizado mental, dizendo para você, olha, isso aqui é tão desconfortável, isso dói, e eu vou começando a perder o interesse. Por mais que haja o desejo, quer dizer, eu tô com os hormônios à flor da pele, eu tenho um estímulo de uma pessoa que tá ali me beijando, me tocando e desejando ter uma relação, mas eu já tenho uma informação que toda vez que eu vou eu fico machucada, me dói, me incomoda, não é tão prazeroso como eu gostaria que fosse. E por mais que você ache que não, essa informação fica registrada no teu cérebro e você vai levar ela para outras relações. E aí quando você tá numa relação boa, que sempre no começo as coisas fluem com mais fogo, mesmo que é natural, depois volta para aquilo que você está acostumado, para aquela baixa de desejo e a baixa de libido. Então perceba dentro de você se esse desejo, essa libido, ela tá surgindo de forma natural, se você está conseguindo desenvolver essa estimulação que te leva a um prazer, ou se tem alguma coisa aí atrapalhando você. Se você está fugindo da relação, se você já torce para ele dormir, não querer, não te procurar, não querer saber de você, isso é um indício de que você está com a libido comprometida e não necessariamente você pode estar com algum problema hormonal. É importante dosar? É importante dosar sim. Outro ponto muito importante que a gente não pode deixar de falar são os traumas, né? As vivências negativas que a gente viveu ao longo da nossa vida. Às vezes você não viveu uma traição, às vezes você não foi
abusada de alguma forma, né? Porque infelizmente mulheres que passam por questões de violência. E quando eu falo desse processo tão duro, eu não falo apenas do ato em si, né? Existem outras formas de violência contra a mulher, contra a menina. E essas informações também são traumas que com certeza você leva para a tua vida e afeta a tua relação hoje com o teu parceiro. Você dificilmente consegue se entregar, consegue ser feliz, consegue alcançar ali a plenitude na sexualidade com vivências negativas ao longo da sua vida. Traumas, por exemplo, quando a gente fala de traumas, pode estar relacionado a alguma questão de passar do limite, né, de abusar de você de alguma forma. Pode ser você dentro de uma relação em que você foi uma relação tóxica, uma relação abusiva, uma relação onde você era cobrada para fazer o sexo mesmo quando não tinha vontade ou desejo, que nessa relação não houve uma reciprocidade, que ali aquela pessoa não te entregava estímulos, carícias, não sabia às vezes, né? Às vezes a outra parte, o teu parceiro, nem sabia como te entregar esse prazer que você tanto precisava para estar pronta, para que não fosse doloroso, difícil a sua relação. E isso tudo fica aqui dentro. Nada se dissipa com o tempo. A gente tem aquela falsa sensação de que o tempo cura tudo, mas de fato o tempo não cura nada, ele suprime tudo. E essas informações ficam aí levando você a hoje, no seu momento atual, às vezes numa relação maravilhosa que você tem muito desejo de construir essa libido alta, de ter prazer, de gostar de transar, mas não consegue, porque dentro de você tem todo esse conteúdo. É como se fosse uma grande guerra puxando você para um lado e você querendo uma coisa. Veja como é incongruente dentro da gente. Por que uma parte minha quer ter muito tesão, muito desejo, ter orgasmos, ter vontade, ter libido, transar com bastante, mas com qualidade, e uma outra parte dentro de mim que está machucada, ferida, que foi traída, que foi humilhada, que foi rejeitada. Essa mulher aqui, ela não quer contato com o sexo. E ela tá aqui dentro de você. Então é uma briga de forças, que um quer muito ser feliz e uma outra parte nossa que não, a gente não pode, ali não é um lugar seguro, gostoso pra gente. E aí você começa a fugir de lá, sendo que você poderia estar aproveitando esses momentos, poderia estar curtindo esses momentos tão importantes de intimidade com o teu parceiro. Então é muito importante a gente olhar para essas questões e resolver, porque sim, nós merecemos ter uma vida sexual de qualidade, né? Então a gente precisa trabalhar e nutrir a nossa mente. Por quê? Porque a construção começa lá. Como que a gente faz para mudar essa história? Se você tem aí dentro de você traumas, dores, só você sabe o tamanho das coisas que você passou ao longo da sua vida, de outras relações, da relação que você viu dos seus pais, de pessoas ao seu redor, e isso precisa ser tratado em processo terapêutico. Mas existem estratégias que a gente pode construir para que a gente possa desenvolver e aumentar essa libido, né? Que é o quê? A gente precisa pensar mais em sexo. A gente precisa estar mais ativa mentalmente, pensando, falando abertamente sobre isso com o nosso parceiro, dividindo as nossas dores e aflições com as pessoas que são profissionais, que podem te ajudar, né? Às vezes a gente não quer falar com a amiga na roda do café que nunca tive um orgasmo, me sinto mal, me sinto, sei lá, desconfortável com esse assunto, não quero ser a diferente, não quero dizer que tem um problema para todo mundo. Então procure ajuda profissional, procure um bom terapeuta, uma sexóloga e um médico também para fazer toda a dosagem hormonal, ver sua fisiologia como funciona. Mas antes disso, porque mesmo com a fisiologia boa, se o seu psicológico não estiver bom, você não vai conseguir construir o teu desejo. Essa construção de desejo, ela vai ficar comprometida e vai afetar a tua relação, né? Então é importante você entender que
Existem coisas que eu consigo desenvolver para ter uma libido de forma natural, né? Que eu não precise tomar medicação, até porque medicamento não resolve, tá, gente? É mais psicológico o efeito, é mais hipnótico do que de fato funcional, né? Alguns prometem aí aumentar a libido, prometem aumentar a vascularização, mas não adianta a gente ter uma boa vascularização se a gente não tem um estímulo mental que começa tudo lá. Então, quando você pensa no teu amor, no teu parceiro, na tua parceira, você pensa nele, tem desejo, tem tesão, ou o seu coração tá cheio de mágoas, ou o seu coração tá machucado e você não consegue desenvolver. Isso é um ponto que acontece muito dentro das relações. Às vezes, na convivência do dia a dia, nós vamos nos chateando, nós vamos nos magoando com posturas do nosso parceiro, da nossa parceira, com falas duras, e a gente tem dificuldade de comunicar o quanto aquilo incomoda. Então a gente vai ficando o quê? Machucada, magoada. Aí chega de noite, ele quer namorar e você tá chateada, não quer. E ele nem tá entendendo o que tá acontecendo, por que você tá chateada, porque se você não verbalizar, ele não vai saber. Eu sei que você vai dizer pra mim, mas é óbvio que ele sabe que ele fez alguma coisa, por isso que eu tô chateada. O óbvio precisa ser dito. Então, muitas das vezes, eu vejo isso constantemente em consultório, problemas sexuais dentro da relação de casal acontecem por conta de mágoas. Ao longo dos anos foram se machucando tanto, que a gente tá tão machucada que eu não quero ter intimidade com ele. Não porque eu o ame, não porque eu não goste mais dele, muito pelo contrário. Um outro relato muito comum acontece com pessoas quando eles ficam longe, né, com os casais. Às vezes, quando o marido viaja a trabalho, a mulher fica com saudade dele, tem desejo quando ele tá longe, aí usa o sextoy, se nutre e fala, nossa, a hora que ele chegar eu vou estar... E a hora que ele chega, aí ele fala alguma coisa, aí ele tem aquele comportamento que você não gosta, e aí já perde o interesse e não dá certo. Então é necessário resolver esses conflitos, tirar essa mágoa de dentro do seu coração, resolver isso conversando com o teu parceiro, não deixando o copo encher para transbordar, e aí sim você pode estar livre para construir um desejo e ali aumentar sua libido e podendo aí chegar ao orgasmo. Mas é importante você trazer algumas questões sobre autoconhecimento para poder desenvolver essa libido, né? Então, como que você pode fazer? Vou deixar aqui algumas dicas para vocês. Como é que vocês podem fazer para começar a desenvolver essa libido, trabalhar essa mente a seu favor, né? Porque todas essas vivências que você teve ao longo da sua vida, que foram negativas, que podem dizer para você que o sexo é algo ruim, enquanto uma outra parte sua quer muito aquilo, quer viver essa intensidade da sexualidade, esse conflito, como que eu resolvo? Isso tem que fazer terapia. Mas como eu consigo resolver isso sem fazer terapia? Que com a dica, como eu consigo melhorar? Se sexo é mental e é uma habilidade que eu desenvolvo, então eu preciso entender que se eu nutrir a minha mente com pensamentos, vendo coisas sensuais, me posicionando de forma sensual comigo mesma, não para o outro, para mim, ali eu começo a ter uma mente mais focada e direcionada para desenvolver uma sexualidade de qualidade. Então, pense mais em sexo. Lembre dos momentos que vocês viveram no início das relações, lá no começo, quando era aquele fogo e você se pegava de todo jeito, que vocês se pegavam no carro, na rua, os pais no churrasco e vocês estavam se pegando em algum lugar. Esse fogo, lembra dele, lembra daqueles momentos, né? Outro ponto importante, a gente precisa começar a conversar, né, para nutrir esses pensamentos sobre a sexualidade, a gente precisa conversar sobre sexo. Então, o nosso parceiro, ele tem que ter uma intimidade, muito mais do que a intimidade, né, da cama, é a intimidade da conversa, a intimidade de você poder dizer o que você gosta, como você gosta que ele faça, o que você tem desejo, quais são os seus fetiches, que talvez você nunca vai realizar, mas você quer falar e verbalizar aquilo. Então, falem sobre sexo, isso vai ajudar muito vocês na construção do desejo, porque só de vocês estarem juntos falando sobre sexo, vocês já vão se excitar, porque quando você fala, você pensa, quando você pensa, seu corpo responde, você já começa ali no processo de excitação, ele também vai ficar no processo de excitação dele, e a chance desse desejo surgir e vocês começarem a ter relações com mais frequência, acontece com mais facilidade quando vocês falam sobre sexo, quando você manda ali uma fotinho do
pé, gente, com um salto alto, não precisa fazer nudes, porque, eu não quero me expor, eu tenho medo, e tá tudo certo, você tá certa. Não tem que fazer isso. Mas mande coisas sensuais. Olha, vi aquele filme, lembrei de você, tô querendo fazer igual com você quando você chegar. Pô, você já tá nutrindo a sua mente, ele já tá nutrindo a mente dele lá no trabalho. Coitado, nem trabalha direito mais, né? Já fica lá, meu filho, todo excitado no meio do trabalho, porque você mandou. Experimenta, manda a foto do seu pé com um belo salto alto e fala: a hora que você chegar, eu vou estar te esperando com esse salto alto. Vai ser segredo do sucesso. Então precisamos pensar mais em sexo, falar mais de sexo, estimular um ao outro nesse processo, né? Mandando essas fotos. No meio do dia, uma mensagem picante para apimentar ali o dia a dia de vocês. E sim, assistir filmes e séries picantes. Isso é extremamente importante. Aqui eu tenho um ponto para dizer para vocês. É importante assistir séries picantes, é importante assistir filmes que têm cenas picantes. É maravilhoso. Por quê? Porque estimula o teu pensamento, que vai acionar seu corpo e as coisas vão fluir de forma muito gostosa, confortável, vai ser gostoso. Mas a gente tem que estar atento com a pornografia. Porque a pornografia, ela é perigosa, ela não é recomendável, tá? Porque o que acontece? A gente começa a consumir esse tipo de conteúdo adulto, a gente começa a achar que a gente precisa ter na cama a mesma performance que acontece lá no momento daquele filme. E a gente começa a se frustrar com o arroz e feijão que a gente tem no dia a dia, né? Então, e não é ruim, tá? Arroz e feijão é maravilhoso, é incrível, tanto que você quando viaja come um monte de coisa diferente, você não vê a hora de voltar para casa para comer arroz e feijão, batata frita e bife, né? Então, o básico que sempre funciona. Mas mesmo que você resolva naquele dia de inspiração fazer aquele canguru perneta que você vai virar do avesso com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua parceria ali, cara, vocês nunca vão performar como nesses filmes, né? Então a gente começa a criar expectativas mentais de que eu preciso viver aquela intensidade dentro de uma coisa que não é possível aqui. Então o conteúdo adulto, ele é perigoso porque ele ensina você a querer algo que não é real. Tá? Então fujam desse tipo de conteúdo, mas sim, experimentem assistir séries picantes, filmes picantes, e filmes picantes têm história, tem envolvimento, tem amor, tem ação, tem os seus momentos de conflitos e deixam vocês muito excitados nesses momentos. Então é muito importante, isso também ajuda. Uma outra prática que ajuda muito todos nós a nutrir a nossa mente para nos preparar para ter sexo de qualidade é a auto-hipnose, que é o quê? Praticar diariamente sugestões mentais que te ajudam a entender, colocar aqui informação de que sexo é bom, que é prazeroso, que você gosta, que te leva ao prazer. E aí eu vou ajudando vocês aqui nos próximos vídeos a construir com outras dicas de autoconhecimento, de fisiologia, de como se tocar, de como um ajudar o outro aí a construir um desejo de qualidade. E eu convido vocês para a próxima live, na próxima quarta-feira. Eu falei para vocês que eram só 30 minutinhos de live. A gente falou hoje sobre a construção do desejo, né? Que o sexo começa na sua mente. Tudo é mental, gente. Não começa no seu corpo. Pode acontecer de começar no corpo? Pode. É naqueles momentos em que você tá deitada, sem fazer nada, e de repente uma mão corre ali. E aí você pensa, opa, mas ainda assim, ó, você recebeu o estímulo físico que ativou o seu cérebro, acho que eu vou deixar esse negócio acontecer, tá ficando gostosinho, então eu vou deixar curtir isso aqui. Então, sempre começa dessa forma. Então eu convido você para a próxima live, na próxima quarta-feira, para participar de um outro assunto muito importante que vai ajudar você também a ter uma libido de qualidade, a aumentar o seu poder pessoal e ter aí o seu orgasmo de forma muito prazerosa. E eu quero fazer um convite aqui para a próxima live, que é o quê? Não espere o desejo. Faça sexo nos dias ordinários. Então, nem sempre nós vamos estar 100% ardendo de paixão. Às vezes, a gente vai estar naquele dia comum, ordinário, que você teve um dia esquisito e você vai poder transar naquele dia e ser muito prazeroso e maravilhoso, inclusive. Então, vem para a próxima live. Sexo nos dias ordinários e comuns. Faça! E esse vai ser o tema da próxima live. E aproveita para me seguir, aproveita para acompanhar os meus conteúdos. E na quarta-feira que vem, na nossa quarta live, teremos este tema. Sexo nos dias ordinários. Não espere o desejo acontecer. Faça sexo, mesmo nos dias comuns.
Muito obrigada para vocês todos que passaram por aqui. Uma ótima noite e nos vemos na próxima quarta, na nossa quarta Love. Boa noite. Tchau.